Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco anunciou oficialmente a contratação de mais um reforço. Vamos falar dessa chegada, vamos falar também aqui da possibilidade de contratação do atacante colombiano Diego Valois, quanto que o Tajeres quer pelo atacante. Vamos falar também do Pedro Raul, cara, jogador também contratado pelo Vasco. Fiquem até o final, o vídeo está muito imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, vamos em busca de 200 mil inscritos. Compartilha com seus amigos vascaínos para ajudar demais o nosso crescimento aqui, ajudar demais o nosso canal a crescer a cada dia. Muito obrigado aí a todos vocês, vamos que vamos. Bom, pessoal, contratado ontem pelo Vasco, o Pedro Raul será apresentado aí na próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã. O jogador que foi anunciado como o primeiro reforço do Vasco irá ser o nosso novo camisa 9. Ontem um atleta falou que é um dos dias mais felizes da sua vida. Essa transferência dele aí para o Vasco com certeza deixou os torcedores vascaínos eufóricos, né? Você vê nas redes sociais como que o torcedor está feliz com essa contratação. Com certeza a gente espera muitos gols do Pedro Raul nessa temporada de 2023. Fala galera, aqui é Pedro Raul, novo reforço do Vascão. Camisa caiu bem, hein? Tamo junto. O jogador chega para ser o substituto do Raniel. Olha só a diferença de nível que aumentou o ataque vascaíno, né? Saiu um camisa 9 meia boca e chegou um camisa 9 que estava na lista para ser jogador da Copa do Mundo, cara. Ele esteve naquela lista do Tite lá de 55 jogadores. O Pedro Raul estava nessa lista. Com certeza isso graças à boa temporada que ele fez com a camisa do Goiás, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o que chamou a atenção do Vasco, que levou o Vasco a pagar 10 milhões e meio aí de reais ao Caxias Rei Sol para contratar o jogador em definitivo. Chega com um contrato de 3 anos e com certeza a gente espera muitos gols nesse período que ele ficar com a nossa camisa. Um jogador jovem, né, 26 anos apenas, e com certeza tem muita coisa a render com a nossa camisa do Vasco. Desejamos boa sorte ao Pedro Raul, que ele seja muito feliz na Colina e que nós torcedores também sejamos muito felizes com a permanência dele aqui muitos anos com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, e além do Pedro Raul, o Vasco também anunciou hoje a segunda contratação aí da 777 Partners, né? O volante Patrick De Luca é novo reforço do Vasco. O Vasco acertou essa contratação visando a temporada de 2023 e o jogador que disputou a última temporada pelo Bahia. O jogador chega ao Vasco sem custos, já que estava em fim de contrato com o Bahia. Além do tricolor baiano, o jogador também tem passagens aí pelo Palmeiras e agora é nosso novo jogador. É um atleta aí que foi um dos poucos destaques do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E com certeza isso chamou a atenção do Vasco. O Bahia não quis renovar o contrato do atleta e ele optou em vir jogar no nosso clube, né? 22 anos apenas, jogador muito jovem, né? Chega, obviamente, para compor o elenco do Vasco sem status de ser titular, diferentemente do Pedro Raul. É uma contratação aí que chega meio que para suprir a lacuna da saída do Yuri Lara para o Yokohama lá do Japão. E o que a gente espera é que o Vasco contrate um volante melhor do que o Patrick De Luca também, né? O Vasco já estava encaminhado com o Júnior Urso, não fechou a contratação do jogador, que chegaria para também ser um volante aí na temporada de 2023. Agora trouxe o Patrick De Luca e vai ter que trazer mais um volante, na minha opinião. Tem que trazer um volante de maior qualidade. O Vasco estava negociando com o Cuejá, só que se assustou com os salários do atleta. E isso aí emperrou totalmente uma possibilidade de negócio entre o Vasco e o jogador, né? O Al Hilal, o clube do atleta, toparia negociar o jogador, só que o Vasco esbarrou no salário de 1,5 milhão de reais. Com certeza está totalmente fora da realidade financeira do Vasco, mesmo com o aporte aí da 777 Partners. Se for para pagar 1,5 milhão de reais a um jogador, que pague ao Felipe Coutinho, que está de saída lá do Aston Villa, e muitos torcedores vascaínos sonham em ver o Pequeno Príncipe novamente de volta à Colina, né? A gente espera, quem sabe, ele volte pro Vasco, né, cara? Mas a gente ainda nem sabe se o Vasco tem algum interesse em contratar o Felipe Coutinho, né? E também se o jogador deseja retornar ao futebol brasileiro. Mas o que a gente pode falar são das contratações que estão concretas aí e os jogadores que o Vasco estão interessados, né? 2 reforços contratados e a gente espera que o Vasco contrate mais nomes, né? Paulo Brax deixou bem claro na entrevista coletiva que o Vasco tem uma lista de 20 reforços e planeja contratar os 20, né? Trouxe 2, agora faltam 18, né? Vamos torcer para que sejam bons jogadores e que ajude o Vasco aí em 2023. Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação do volante Patrick De Luca, jogador de 22 anos, chega em definitivo ao Vasco.
Bom, pessoal, o Vasco ainda sonha em contratar o atacante Diego Valois do Talleres. Teria tido a sua proposta inicial recusada pelo clube argentino, né? O presidente do Talleres confirmou que o Vasco fez uma proposta de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões e meio de reais. Essa proposta foi recusada pelo clube argentino. A oferta foi descartada de imediato, pois o clube argentino tem um desejo de vender o atleta por 9 milhões de dólares, aproximadamente 47 milhões de reais. De acordo com o jornalista Lucas Moretti, o presidente teria esclarecido que estaria disposto a abaixar o valor e vender o atleta por 7 milhões e 600 mil dólares, né? Para ficar bem claro. E isso daria na casa aí de 40 milhões de reais. Vale ressaltar que o clube argentino hoje tem 100% dos direitos do jogador e com certeza, se o Vasco quiser comprar ele, vai ter que desembolsar 40 milhões de reais. Será que vale isso tudo? Não sei, eu acho que não valeria o investimento, talvez, nesse atleta. Talvez seria interessante o Vasco trazer um jogador um pouco mais confirmado aí, né? Apesar dele ser um jogador de seleção colombiana, um jogador jovem, promissor, mas na minha opinião, o Vasco poderia contratar um jogador pronto, né, cara? Um jogador com 40 milhões, talvez o Vasco contrataria 2 bons jogadores aí para chegar e serem titulares da nossa equipe. A gente ainda não sabe se o Vasco vai demonstrar ainda o interesse em fechar com o Diego Valois, né? Deixa aí nos comentários se te agrada, quem sabe o Vasco investindo esses 40 milhões de reais nesse atacante colombiano, jogador aí do Talleres. Bom, o torcedor espera que o Vasco contrate jogadores, né? Porque atualmente o Vasco perdeu 5 jogadores titulares, né? Como a gente falou aqui nesse mesmo vídeo, o Paulo Brax prometeu até 20 reforços que o Vasco iria contratar nessa temporada. 5 jogadores titulares aí em 2022 que deixaram o Vasco foi o goleiro Thiago Rodrigues, que não teve seu contrato renovado, o Léo Matos também não teve seu contrato renovado, Danilo Boza foi devolvido ao Juventude, Yuri Lara fechou aí com o Yokohama, como a gente falou, né, dias atrás, e o Raniel, que pertencia ao Santos, foi devolvido também ao clube paulista. O Vasco vai ter que ir ao mercado, contratar muitas peças de reposições, jogadores que chegam aí para ser titular, e com certeza o que a gente espera é que venham bons jogadores nível do Pedro Raul, até mesmo alguns nível acima do Pedro Raul, né? O Vasco precisa de um camisa 10, somente um Nenê como meio de criação não será o suficiente para a temporada, e claro, precisa também de laterais, jogadores atacantes de lado de campo, praticamente quase todas as posições, né? Hoje no Vasco, as maiores carências são aí goleiro, obviamente, e também as laterais, que são as maiores carências, né? Mas precisa buscar mais outros nomes, muitos nomes serão contratados, e o que a gente espera é que o Vasco anuncie mais reforços ainda em 2022. Deixe nos comentários quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco aí na próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo se você gostou das contratações, tanto do Pedro Raul e também do Patrick De Luca, os 2 primeiros reforços aí anunciados pelo Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer mais vídeos aqui no canal. Forte abraço e é nóis.